Então, estamos aqui para poder continuar os nossos estudos de verbo. Vocês estão bem? Espero que sim. Todo mundo junto, né? Foco no Enem. A gente não pode deixar vocês na mão, então aqui para a gente continuar os nossos estudos. Povo de São João, só para relembrar, nós vimos na sequência, inicialmente, vozes verbais, lembra? Passiva, ativa, lembra? Reflexiva, recíproca. Depois nós vimos locução verbal, formas nominais, perfeito, modos verbais. E nós vamos começar hoje, tá? Os tempos verbais, que é o material mais extenso aí que nós temos na apostila, tá? Vamos ver hoje os tempos, o indicativo, subjuntivo, ó como eu vi animada, imperativo, tá? E ainda tá faltando as conjugações problemáticas, tá? Povo de VA. Eu fiquei sabendo que a Vanessa começou ainda de leve ainda esta matéria. Esse conteúdo que eu já vi em São João e que eu vou dar continuidade, vocês não se desesperem, porque a Vanessa vai explicar para vocês, ela vai recuperar isso com vocês. Modos verbais, tá? Aliás, vozes verbais, tipos de verbos, formas nominais, locução verbal e modos verbais, tá? Esse conteúdo que eu já adiantei com o povo de São João, como eu já adiantei, eu tô dando continuidade ao povo de São João, mas isso não significa que essa aula também não seja para vocês. Claro que é. Eu não tô seguindo a sequência da apostila, então esse conteúdo que eu já vi com eles e que vocês ainda vão ver com a Vanessa, fiquem tranquilos, tá? Nenhum conhecimento vai ser negligenciado por causa do coronavírus, beleza? Então, povo todo bonito do fator, São João e VA, tá? Vamos começar hoje com tempos verbais. A gente vai ver inicialmente, tá, o indicativo, depois o subjuntivo, depois o imperativo. Só para relembrar, tá? O modo indicativo é aquele modo, lembra? É aquele modo que dá certeza das coisas. E aí ele se divide em, tô suando muito, pretérito, presente ou futuro, né? Então, por que ele se chama indicativo? Porque ele é um tempo certo. Mesmo que já tenha rolado, tá rolando, ou ainda vai rolar, mas ele é certo. Mano, não tem sombra de dúvida que esse verbo aí vai acontecer. Tá rolando, já rolou. Subjuntivo não, lembra? Ele é incerto, né? Ele é impreciso, depende de circunstâncias para acontecer. Tudo bem? E o imperativo é aquele que determina, né, uma ordem, né? Ele é mais, digamos, impositivo, tá? A gente vai ver isso com calma. Então, no indicativo, que é aquele tempo certo, ele se divide em presente, pretérito e futuro, tá? Então, o tempo presente, de acordo na apostila de vocês aí, o presente no modo indicativo é empregado quando se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala, também chamado de presente momentâneo. O presente momentâneo é exatamente o momento que você está usando o verbo no tempo presente. Então, exemplo na apostila aí, tá? Estou contente com a notícia. Estou agora, né? Ou outro exemplo que a gente pode botar, tá? Outro exemplo aqui. Ó, espero agora, nesse momento, é o presente momentâneo, espero que todos compareçam, tá? É outro exemplo aí que nós temos do uso do presente. Mas também, tá? Ele pode ser usado, o presente do indicativo, da seguinte forma. Também utilizado para expressar processos habituais, regulares, ou que possuem validade permanente. Então, você percebe que esse, né, o presente do indicativo, ele não só pode usar, né, como uma forma momentânea, mas também ele apresenta, né, um momento que se expande. Isso acontece em que casos? No exemplo que nós temos aí, né, trabalho todos os dias, em vez de eu falar trabalhei ontem, trabalhei hoje, trabalharei amanhã, pô, a ação, né, o verbo é o mesmo, trabalhar, é um ato contínuo. Então, eu posso falar trabalho todos os dias. Observem, né? Deixa eu trocar a caneta. Aqui, ó. O
trabalho, ele pode ser considerado presente momentâneo, de agora. Mas se é um fato, né? Se é uma ação recorrente, jovens, pô, eu posso usar, né, essa ideia do momentâneo, ó, se expandir, porque é uma ação, ó, que acontece todo santo dia, é recorrente, tá? Outro exemplo que nós podemos considerar. Ó, a Lua é um satélite. Não é um presente momentâneo, mas é um presente que ocorre sempre, né? Ela vai deixar de ser satélite algum dia? Claro que não, né? Então, observem que o presente também pode ser usado para esses casos, tá? Outro exemplo que nós temos aí, tá? Outra definição. O emprego, né, desse presente também se deve ao ato de narrar fatos passados, de modo a conferir-lhes atualidade. É também conhecido como o presente histórico. Por que ele é chamado de presente histórico, jovens? Porque, como foi já um fato, e vocês sabem que, né, fato é uma situação cristalizada na nossa história. Então, não tem como mudar aquilo que já aconteceu. Então, como é um fato histórico, eu posso pegar a ação que aconteceu no passado e usar o presente. Por quê? Porque é um fato que não vai se alterar. Então, quando a gente tem na nossa apostila, tá? Em 58 a.C., César invade a Gaia e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. O que a gente observa, né? Ô, professora, é um fato histórico, não era para ter usado o pretérito, né? Invadiu e iniciou. Concordo plenamente. Se eu tivesse usado, professor, invadiu e iniciou, perfeito, jovem. Mas é um fato histórico, ele não muda. Então, se ele não muda, esse presente, né, ele vai estar sendo considerado como um presente cristalizado. Então, por que não usar o presente do indicativo? Pode usar o presente do indicativo sem problema nenhum, tá? Então, por isso que ele usou invade a Gaia e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó. Ih, acho que vou ter que pegar uma outra caneta preta. Deodoro proclama a República em... Observem, tá? Pô, como é um fato que já aconteceu, poderia ser Deodoro proclamou. Pô, mas é fato histórico. O fato histórico, lembra, é um momento cristalizado, ele não se altera. Então eu posso usar também proclama, tá? A República em 1889. Então, dependendo, né? Isso vale, por exemplo, para as redações de Enem, né? Você quer... O ERJ também. Ah, eu quero usar um fato histórico, professora. E, pô, posso usar esse presente histórico? À vontade, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Outra definição. A utilização do presente de indicativo, né, se encontra relacionada ao ato de indicar um fato no futuro próximo, um futuro bem próximo, tá? Tido como uma realização certa. Por que é uma realização certa? Porque o indicativo é um modo certo, preciso, ok? Então, a gente tem viajo no próximo fim de semana. Então, observa que o viajo, né, é um tempo presente, mas como indica uma ação que vai acontecer num futuro próximo, né, no próximo fim de semana, a gente já tá aqui na terça. Posso usar então viajo? Pode, tá? Outro exemplo que eu botei aqui. Amanhã telefono para você. Ó, obrigada, assistente. Mari tá aqui de assistente, gente. E aí, pô. Então, o que a gente tem aqui, ó? Amanhã telefono para você. O telefone é presente. O telefone, lembra? Né? Pô, mas amanhã tá próximo, é um futuro próximo. Então, eu posso empregar, né, o presente agora em relação ao futuro próximo, sem problema nenhum, tá? Continuando, jovens.
Temos aí uma outra definição também para o presente. Olha quantas formas, né, o presente pode ser utilizado. Utilizado com valor imperativo, tá? O uso do presente constitui uma ação delicada e familiar de pedir ou ordenar algo, tá? Esse presente aí, vocês têm que tomar cuidado, porque é um presente, tá? Que ele ocorre quando você já tem um certo grau de intimidade com a pessoa, tá? Então, como ele tem um valor imperativo, né, de ordem, você não vai usar esse presente para qualquer um, tá? Então, se você tiver o mínimo de aproximação possível com a pessoa, você pode empregar esse presente, tá? Dependendo da circunstância, claro, tá? Então, nós temos aí como exemplo, vê se vocês voltam logo, vê se vocês voltam logo, parece até a mãe falando, né? Então, observe que volta, né, é a terceira pessoa do plural, ok? É um presente, mas é um presente que eu usei com um tom imperativo. Então, esse presente, ele também pode ser usado com esse intuito, tá? Possivelmente é uma pessoa que tem uma relação de intimidade com essas pessoas aí que tá pedindo para volta, tá? Outra circunstância também de presente, exprimir verdade incontestável. Assim, tem aquelas verdades que são absolutas, que não tem como, né, a gente revidar, porque, obviamente, contra fatos não há argumentos. Então, nesse caso aqui, tá? Então, a gente tem aí, né, qual é a verdade incontestável como exemplo? 2 mais 2 são 4. Então, esse são aí, né, que tá conjugado de acordo com o sujeito 2 mais 2, a gente percebe aí claramente que, verdade, se eu for contar 2 mais 2, não é 5, não é 6, não é 3, só pode ser 4. Então, como é uma verdade incontestável, eu posso usar esse presente de indicativo também. Tudo bem? São várias formas de usar aí esse tempo verbal. Eu já vou para o pretérito, porque esse pretérito que a gente vai ver agora é o pretérito ainda no modo indicativo, que ainda exprime uma certeza, um tempo preciso. Como é pretérito, a gente vai observar que é um tempo que já ocorreu, mas justamente por já ter ocorrido, é que ele é preciso, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai começar a ver o pretérito agora, tá? Tá escrito aí, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Vamos com calma, tá? O pretérito perfeito é aquele que a ação já está concluída. Acabou, foi-se, tá? O pretérito imperfeito é um pretérito, né, em que estava começando, né, começou lá no passado, mas é uma ação que ainda não está concluída. Aconteceu alguma coisa quando aquela ação estava rolando. E o mais que perfeito a gente chama carinhosamente de passado do passado. Quando aconteceu um passado, esse passado já tinha acontecido. Vou botar exemplos aqui para vocês não se desesperarem, tá? Então, ó, perfeito. Imperfeito. Mais que perfeito. Então, olha só, amiguinhos. O perfeito, ó, pretérito, passado, perfeito. A ação já está concluída, já rolou. Comi frutas ontem. Foi-se. Pretérito imperfeito. Observa, olha como a gramática, ela já dá pra gente, né, definições pra gente já pensar nessa ação dos verbos, nos tempos verbais. Pô, se o perfeito, a ação é concluída, o imperfeito, então essa ação, mesmo tendo rolado no passado, ainda não acabou exatamente, tá? Então a gente tem aqui, ó, comia frutas quando ela chegou. O que a gente observa, né? A gente tem aqui dois tempos verbais, ambos no pretérito, sendo que esse é pretérito imperfeito e esse é o pretérito perfeito. Vou botar aqui. Tudo bem? Pô, a menina chegou, pretérito perfeito, ação inacabada, mas... acabada, desculpa. Mas, quando ela chegou, alguém estava fazendo alguma coisa antes dela chegar.
Alguém estava comendo fruta. Então visualiza, uma coisa que eu faço, eu, titia Verônica, ex-vestibulanda, o que eu fazia quando eu estudava isso aqui? Eu visualizava, gente, as orações, porque isso ajuda, tá? Porque tempo verbal, ele vai depender da circunstância. Então, pô, a pessoa chegou, mas quando ela chegou, já tinha alguém, ó, comendo fruta. Então essa ação aqui estava rolando quando essa aqui foi concluída. Por isso que é imperfeito, porque a ação tá inacabada antes da outra. Deu para entender? Aqui é pretérito mais que perfeito. Comera frutas quando ela chegou. O chegou também é pretérito perfeito. Tudo bem? Mas observem. Quando ela chegou, a pessoa ainda não estava comendo. Ela já tinha comido há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Isso que é mais que perfeito, ó. O pretérito, se o pretérito perfeito é uma ação acabada, pô, mais que perfeito, por isso que é passado do passado. Mano, já tinha rolado há muito tempo isso aqui, quando essa ação aqui foi realizada, concluída. Deu para entender a lógica? Com base nisso, eu vou explicar um por um agora com calma, tá? Então, nós temos aí o primeiríssimo de todos, tá? O pretérito perfeito simples. O que é o pretérito perfeito simples? Como eu já expliquei, expressa um fato totalmente terminado, ele está concluído no passado. Então, nós temos como exemplo aí, né? Eu estudei muito no último fim de semana, tudo bem? Ou ainda, eu telefonei ontem para você, ou comi frutas ontem, tá? O interessante é que pode apresentar uma circunstância de tempo do pretérito ou não. Por exemplo, comi frutas. Ah, eu comi frutas. Mesmo que não tenha um marcador de tempo, ainda assim a ação está concluída. Então isso aqui pode vir, tá? Os advérbios, eles podem surgir como um reforço à ação verbal concluída. Tudo bem? Outro, né? O perfeito composto. Agora eu vou devagar, tranquilamente. Na postilinha de vocês aí, tem duas coisas bem bonitinhas, tá? O pretérito simples e o pretérito composto. Qual a diferença, teacher? Para começar, passado, tudo bem? Só que o simples é quando ele apresenta apenas um verbo. O exemplo que nós temos é o comi. Tá bom? O que significa, tá? Tempo composto. O tempo composto é aquele que apresenta dois verbos. Ou ainda, dependendo da circunstância, ele pode apresentar ainda três verbos, tá? Se for mais que perfeito, a gente vai ver isso com calma, tá? Ele pode apresentar três verbos. E a gente vai ver que isso vai depender sempre da circunstância de uso, tá? Então, quando ocorre o tempo composto ele é constituído do seguinte, tá? Lembra da locução verbal? Nós temos aí o verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal, ele sempre vai existir no particípio, amiguinhos. Lembra? O verbo auxiliar, lembra? Ele expande o sentido do verbo principal. Só que tem só dois verbos que vão ser usados aqui, associados ao verbo principal, quando o tempo for composto. A gente só vai usar ou o verbo ter ou o verbo haver. Apenas, tá? Isso é regra gramatical mesmo, tá? Então, nós temos aí, ó, o pretérito perfeito, ação passada concluída, só que o composto, tá? Indica um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Geralmente, ele é usado para indicar ações, tá? Ações repetidas, tá? Então, nós temos aí como exemplo: tenho trabalhado muito ultimamente. Tenho trabalhado muito ultimamente. Esse ultimamente, né, a gente sabe que é o advérbio que está
trazendo uma ação, né, ultimamente, tá trazendo aí uma circunstância para esse verbo. Só que a gente observa que em vez dele falar, né, da forma simples, ele usou da forma composta. Eu vou botar essa frase no quadro, tá? Para que vocês vejam isso com calma. Então, amigos, nós temos aí o imperfeito, não, sorry, a louca. Ó, o senhor já começou a dar tilt, viu? Perfeito composto. E nós temos a seguinte frase aí. Olha aqui a frase, ó. Tenho trabalhado muito ultimamente. Se fosse professora, o pretérito perfeito simples. O pretérito perfeito simples seria, né? Trabalhei. Trabalhei muito no último fim de semana. Mas aqui observem, tenho trabalhado muito ultimamente é uma ação que ocorre no passado, mas ela é uma ação repetida, né? Pô, ontem eu trabalhei, anteontem, e anteontem, o anteontem do anteontem. Caramba, tá habitual isso, tá repetida essa ação. Então, quando isso ocorre, eu tenho o pretérito perfeito composto. Lembra que eu falei que tem uma regrinha? Lembra? Verbo auxiliar, que é o ter ou haver, mais verbo principal. O que nós temos aqui, amiguinhos? Ó, verbo ter, verbo principal, ó, no particípio. Tudo bem? Só que observem, professora, a senhora falou que é pretérito perfeito, a ação era para estar lá no passado. Então, por que eu botei esse tenho que dá a impressão de ser presente? Porque olha a lógica. Esse verbo é verbo auxiliar, mas ele está, né, contribuindo aí para dar um valor de passado junto ao particípio. Ele não está isolado, jovens, é locução verbal. Tudo bem? Então, quando a gente observa tenho trabalhado, qual é a interpretação disso? Se eu tenho trabalhado muito ultimamente, então é uma ação que aconteceu, aqui é o passado. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, aconteceu 4 vezes, cara, tá rolando. Sempre. Então, esse tenho trabalhado, aqui, esse verbo ter, ele, junto ao particípio, ele mostra que é uma ação no passado que se mostra no tempo composto porque é uma ação habitual no passado. Tudo bem? E ultimamente reforça essa ação no pretérito. Tudo bem, jovens? Então, deixa eu ver se eu tenho outra frase aqui. Ah, tem uma outra aqui, ó. Vou apagar aqui. Outro exemplo também do pretérito perfeito composto. Espero que você tenha estudado. Observem, por que essa pessoa utilizou o pretérito perfeito composto? Né? Porque quando a gente fala, espero que você tenha estudado, olha a definição aí, ó, indica um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Então, jovens, quando a gente fala, espero que você tenha estudado, o que a gente observa aí? Essa ação aqui, espero que você, passado, tenha estudado. Eu espero que você não só tenha estudado, como você está fazendo isso habitualmente. É uma ação repetida.
Então, ó, verbo ter, auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Tudo bem? Quando a gente fala mesmo, né? Vamos supor, tu chegou na sala de aula e eu falei, e aí, jovens, tudo bem? Espero que vocês tenham estudado. Eu tô falando que vocês vão estudar ainda? Não. Eu tô falando que vocês estão estudando agora? Não. Por que eu falei tenham estudado? Porque eu espero que isso tenha sido recorrente no passado de vocês. Entendeu? Seguindo, tá? Nós temos aí, então, depois do pretérito perfeito, simples e composto, nós temos o pretérito imperfeito. Ele apresenta várias circunstâncias de uso, tá? Então, o imperfeito, tá? Lembrando que é uma ação não concluída no passado, pode indicar um fato que era presente no passado. Ontem, na hora da chuva, eu estava em casa. Então, observem. Vou apagar aqui. Agora é o imperfeito, tá? Olha o que acontece aí, ó, no imperfeito. Ontem, passado, na hora da chuva, eu estava em casa. Então, olha aqui, ó. O verbo estava. Eu estava em casa, e aí, tararará, começou a chover. Choveu. Então, antes dessa ação aqui, ó, acontecer no passado, eu já estava realizando uma ação no passado. Só que eu deixei de estar em casa quando começou a chover, eu fui para outro lugar. Então essa ação que estava já rolando antes da ação de chover, ela continua, mesmo depois da ação da chuva. Então, é uma ação que é do pretérito imperfeito porque é uma ação inacabada mesmo no passado. Tudo bem até aí? Essa é uma circunstância. Outra circunstância. Exprimir ação que estava em andamento quando outra sobreveio. Então, nós temos aí, enquanto eu falava, ele me olhou. Então, observem, tá? Olhou, lembra? Pretérito perfeito, ação concluída. Mas, quando ele olhou, o que aconteceu? Eu tava falando, cara. Então, observem esse enquanto aí, ó. Ó a ideia de tempo, jovens. Vocês observem que as orações, elas dão circunstâncias pra gente, né? Que fazem com que a gente compreenda os usos desses verbos. Então, enquanto eu estava falando, o outro me olhou. Tudo bem? Então, a gente observa que o pretérito perfeito, aí o verbo olhar, tá no pretérito perfeito ação concluída, porque é uma ação dele, mas que rolou enquanto outra estava acontecendo. Por isso que é imperfeito, tá? Eu estava, ó, falando, tá? Eu falava. Outro, indica fato habitual no passado. Quando criança, viajava muito com os pais. Por que viajava muito com os pais? Porque enquanto eu era criança, uau, haja tempo para isso, né? Pô, se eu considerar isso para todo ano, então todo ano eu viajava, então não é viajei. Eu viajava, era uma ação recorrente mesmo no passado. Tudo bem? Observem que as ações habituais, elas não ocorrem só no momento presente. Podem ser ações habituais também acontecidas no pretérito. Mas como eram habituais, eu posso usar o pretérito imperfeito. Por quê? Porque é uma ação, eu vou até botar isso no quadro, tá? É até melhor. Ficar só falando não ajuda, não. Então, olha só. Olha como é que tá a frase aí, né? Quando criança, viajava muito com os pais. Viajava. E pela frase, dá pra ver, né, que a criança, que esse jovem aí, esse adulto, não sei quem, esse velhinho talvez, criança não é mais. Então, pessoa e criança. Ela tem aqui o viajar, ação de viajar. Ela viajou com 1 ano, viajou com 2, viajou com 3, viajou com 10 anos. Pô, é uma ação recorrente no passado. Como é uma ação habitual no passado, o pretérito imperfeito pode indicar uma ação que começou no passado, mas que ela foi, tá, ocorrendo ainda no passado de forma habitual. Por isso que aqui a gente pode usar viajava. Tá? Outros exemplos. Ah, quando eu era mais nova eu dançava muito. Pô, dançava muito, observa. É uma ação recorrente no pretérito. Tu não dançou só uma vez, tu dançou várias vezes.
como era habitual, você usou o pretérito imperfeito para isso, tá? Continuando. Onde estou? Assim, o pretérito imperfeito também pode atenuar um pedido. Isso é ótimo. Eu adoro isso. Quando a gente tem aí, você podia fazer um favor para mim? Observem, uma coisa é você podia. Outra coisa é você pode. Você pode fazer um favor para mim? Imperativo, impositivo. Então, suaviza, tá? Então, quando a gente tem, você podia, né? Você podia fazer. Tem até gente que brinca assim, porque não pode mais, né? Até brinca, né? Porque dá essa ação de que a pessoa, né, tá atenuando um pedido, mas é isso mesmo, tá? Então, dependendo do grau também de intimidade, você vai usar o pretérito imperfeito também para suavizar uma solicitação, tá? E por último, no pretérito imperfeito ainda, tá? A gente tem aí situar vagamente um fato no tempo. Era uma vez uma linda princesa, tá? Então, a gente observa aí que um fato ocorreu no passado, mas a gente não tem uma marcação certa desse tempo passado aí. Então, eu posso usar também o imperfeito, tá? Quando tem esse caso. Pontos de fada usam muito o pretérito imperfeito. Era uma vez. E vamos lá, vamos pela lógica de uso. Por que eu uso era uma vez? Pretérito imperfeito. Professora, se a ação já acabou. Percebam nos contos de fadas. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. Ele começa trazendo uma ideia de tempo passado, mas esse tempo não está concluído ainda, porque você está contando uma história no passado. Então, essa ação toda que rola na história aconteceu no passado. Então, não tem como você falar, né? Usar um presente perfeito, um pretérito perfeito, se você está começando a contar uma ação que aconteceu no passado. Tudo bem? Essa é a lógica. Deixa eu só, então, falar o seguinte, tá? Pra gente terminar o imperfeito. Vocês observaram que não existe pretérito imperfeito composto. Viram? Todos esses exemplos aí de pretérito imperfeito, o verbo é um verbo simples, só tem um verbo só. Por quê? Porque não tem lógica, tá? Você apresentar um tempo verbal inacabado, estendendo essa ação inacabada no passado. Então, a gente apresenta essa ação inacabada usando elementos. Vocês viram que aí, alguns exemplos, a gente usou advérbio, para poder dar essa ideia de marcação de uma ação no pretérito, mas que estava inacabada. Segundo bloco, continuando aqui com verbos, tá? O último que a gente viu até o bloco 1 foi o pretérito imperfeito. Eu vou finalizar pretérito explicando mais que perfeito. Depois eu avanço para o futuro do indicativo, tudo bem? Então, nós temos aí o mais que perfeito. Ainda estamos em pretérito. Só que agora é o mais que perfeito. Observem, jovens. Esse termo aqui, ó, já chama atenção, amigos. Pô, mais que perfeito. Por que ele se chama assim, ó? Mais que perfeito. Ele se chama mais que perfeito porque a lógica de uso desse aqui, ele se baseia nesse aqui, ó. Tadá! Como assim? Olha a definição aí da sua apostila. Pega a sua apostilinha, olha o que está escrito aí. O pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. De novo, ele expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Então, se eu tenho a lógica do pretérito perfeito, que é uma ação concluída, acabada, então, mais que perfeito é o passado do passado. Quando esse aqui acabou, foi concluído, esse aqui já tinha acabado já um bom tempo antes. Entendeu? Então, por isso que ele é mais que perfeito. Ele ocorre antes de uma outra ação ser concluída no passado. Então, é como se essa ação aqui, jovens, se tivéssemos aqui uma linha temporal, amigos, é como se essa ação aqui, ó, ela está concluída antes dessa. Por isso que aqui a gente usa eu comi frutas. E aqui eu comera frutas. Porque quando eu comi isso aqui,
Eu já tinha comido muito antes de comer essas aqui. Então, quando eu comi frutas, antes já tinha rolado isso aqui, por isso que é mais que perfeito, deu pra entender? Eu tô chata nisso porque as pessoas confundem um pouco esse verbo aí, tá? Mas vocês têm que entender que tempo não é uma coisa certinha, tá? Os tempos verbais, eles são usados de acordo com a circunstância, com o contexto, tá? Então, nós temos aí como exemplo. Lembrando que o mais que perfeito é o simples e o composto, tá? Então, o mais que perfeito simples, com o uso de um verbo só, a gente tem aí como exemplo, né? Quando você chegou à aula, já iniciaram. Eu vou botar aqui pra gente visualizar isso, tá? Então, ó, quando você chegou, a aula já iniciada. Observem que o chegar é uma ação concluída no passado, tudo bem? Só que quando ele realizou essa ação concluída no passado, essa aqui já tinha sido concluída muito antes. Por isso que é mais que perfeito, tá? Eu tenho outro exemplo aqui para vocês. Observem, tá? O pretérito mais que perfeito, ele também pode ser usado para indicar um passado muito distante, em que ele não apresenta essa relação temporal, tá? Isso também pode acontecer. Então, aqui nesse exemplo, eu fora sua aluna no passado. Se o fora é o pretérito mais que perfeito, né? Conjugado no passado, então, uau! Então, calma aí. Eu fui aluna muito tempo atrás. É o passado do passado. Deu pra entender a lógica? Quando a gente volta aqui para essa frase, quando você chegou à aula já iniciara, é só você perceber a lógica da circunstância. Lembra? É sempre o contexto. Se eu cheguei, já estava rolando, aliás, já tinha rolado uma ação antes. Iniciar a aula. Então, quem começou primeiro, jovens? Quem rolou primeiro, amiguinhos? O iniciaram ou chegou? O iniciaram. Então, essa é a ação que aconteceu primeiro. Vai depois rolar isso aqui. Isso que é pretérito mais que perfeito. Tá? Aconteceu há muito tempo atrás. Se eu for comparar com uma outra ação também do passado, mas que já tinha acontecido depois. Tudo bem? Então, a gente tem aí o simples. Quando você chegou à aula já iniciaram, ou eu for a sua aluna no passado, observem que é, né? Verbo, né? Tempo simples, porque a gente tem apenas aqui o uso de um verbo. Aqui é o mais que perfeito. Tudo bem? E a gente também tem um composto. O composto, lembrando, composto é porque você tem, né? O uso de uma locução verbal, em que você tem como auxiliar verbo ter ou haver, mas o verbo principal no particípio. Tudo bem? Então, você tem aí. Quando você chegou à aula, já tinha ou havia iniciado. Eu vou botar essa frase aqui no composto, para que a gente observe isso com calma. Cadê? Tá aqui. Vou botar outra frase, tá? Vai eu subir no morro.
Jesus. Quando ó, preste atenção primeiro nessa frase aqui, ó. Frase 1, frase 2. Na frase 1, quando você chegou à aula, já tinha iniciado ou havia iniciado. É o que acontece aqui, ó. Tá? Observem que o pretérito mais que perfeito composto, a lógica dele é a mesma lógica do tempo simples, né? Do verbo simples. Tudo bem? Só aqui é apenas uma questão de locução verbal, uso de locução verbal. Tá? Mas como é que é o uso dessa locução verbal? Observem que ela tem que respeitar a lógica do mais que perfeito, é o passado do passado. Então, quando você chegou no passado, a aula já tinha iniciado ou havia iniciado. Verbo auxiliar mais verbo principal. Dentro da lógica de uso, mesma coisa. Começou essa ação aqui, rolou no passado primeiro, para essa aqui rolar depois. Tá? O de baixo. Eu já tinha conhecido Magali quando estudei no colégio. Então, qual é a lógica aqui? Eu já tinha conhecido, novamente, ó, verbo auxiliar, verbo ter ou verbo haver, mas o verbo principal é um particípio. Conhecido Magali quando estudei no colégio. Então, nós temos ali um passado e aqui a gente tem um outro passado. Olha a lógica de uso. Eu já tinha conhecido a Magali quando eu estudei no colégio. Então, eu estudei no colégio é uma ação no pretérito finalizada. Mas já tinha uma outra ação finalizada antes dessa. Então, pela lógica, o pretérito mais que perfeito, ele acontece primeiro do pretérito perfeito. Tudo bem, jovens? Tá? Então, lembrando, tá? Que o pretérito mais que perfeito, ele pode ser apresentado como simples ou como composto, sem problema nenhum, tá? Agora vamos começar o futuro. Ainda estamos no modo indicativo. Agora vamos para o futuro, tudo bem? Deixa eu apagar o quadro para a gente não confundir nada, não se embananar com nada. Então, ó, vamos agora para o futuro. Ainda estamos no indicativo, amigos. Só que agora estamos no tararará, futuro, tá? Nós temos aí o futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente, lembrando que o modo indicativo, lembra o quê? Lembra o quê? Certeza. Vai rolar, tá? Então, a gente observa aí que o futuro do presente, ele pode indicar, né, uma ação futura, em que indica um fato que deve ocorrer num tempo vindouro, com relação ao momento atual, momento, né, tempo vindouro ou que virá, tá? Então, nós temos aí como exemplo, conversaremos sobre isso mais tarde. Vou até botar no quadro que aqui, essa frase é interessante porque ela tem um recurso temporal. Conversaremos sobre isso mais tarde. Ó. Conversaremos futuro do presente. Vai rolar. Só que eu ainda tenho um recurso temporal, ó. Mais tarde. Depois. Reforçando o uso aí do futuro do presente, tá? É uma circunstância de uso. Outra circunstância de uso para o futuro do presente, tá? Ele pode também trazer dúvidas sobre fatos atuais. Onde estará o meu celular? É interessante essa pergunta aí, tá? Esse exemplo, vou até botar aqui. Onde estará o meu celular? Aí você me pergunta, professora, não é mais lógico botar onde está? Né? Porque ele não está perdido? Então ele está perdido em algum lugar. Perfeito. Mas por que a pessoa botou, né, futuro aqui do presente? Onde estará o meu celular? Ela sabe onde está? Não, ela não sabe onde está. Então, dentro da lógica, se ela não sabe onde está, então ela pode usar o futuro, né? Por quê? Porque ela só vai saber onde está quando achar. E quando ela achar, não é futuro? Então, ela podia falar, onde está, onde está?
Mas ela ainda não achou ainda o celular, eu não tenho ideia, pode estar aqui nessa sala, pode estar em outra, pode estar numa outra rua, pode estar numa outra casa, pode estar, sei lá, tá? Ela só vai ter ideia de onde está o celular dela quando ela achar. Por isso que ela aqui usou o futuro do presente. Quando ela achar o celular, tá aqui. Entendeu a lógica? Outro, tá? Ele também, o futuro do presente, ele pode ser usado também como imperativo. Não matarás. Observem o exemplo, né? Matarás, né? Eu matarei, tu matarás, ele matará, né? Então, esse matarás aí, desculpa, dentro da lógica de uso, indica uma possibilidade aí de realização, né? O ato de matar. Só que aqui no caso, de forma imperativa, não matarás, ou ainda poderia ser matarás. Independente de matar ou não, é uma ação que vai ser realizada no presente. No futuro, tá? Então, a gente também pode usar dentro de uma lógica de imperativo. Continuando na apostila, na mesma página, quando você vai para outra lacuna, tem um quadrinho aí escrito observação. Presta atenção que isso tem a ver ainda com o futuro do presente, tá? Nós temos aí, na linguagem coloquial, no dia a dia, o futuro do presente do indicativo pode ser substituído por uma locução verbal. É o que a gente mais faz. Eu falei isso até na aula passada, brasileiro ama uma locução verbal. Hoje tá cada vez mais difícil a gente perceber, né? Brasileiros que usam apenas um verbo, eles estão sempre usando a locução verbal, tudo bem? E isso também pode acontecer no futuro do presente sem problema nenhum, tá? Então, em vez de eu vou botar aqui o exemplo aqui no quadro. Observe. Tá escrito aí, né? Vou trabalhar. Lembrando, o verbo principal. Lembra que na locução verbal, o verbo principal, né? Ele tá numa das formas nominais. Aqui no caso, como é futuro, a forma nominal é de infinitivo, tudo bem? É infinitivo. E aí o vou, essa ideia, né, de futuro, tá exatamente aí no verbo auxiliar. Tá? Mas, professora, na coloquialidade, a gente tem essa tendência mesmo a usar a locução verbal. Perfeito. Poderia usar um verbo só no futuro do presente? Por que não? Em vez de dizer vou trabalhar amanhã, poderíamos dizer ou poderíamos escrever ainda. Mesma coisa. Simples assim. Tá? Isso é na letra A da observação. Ainda no quadrinho, tá? Letra B. Para indicar uma ação futura obrigatória, podemos usar o presente do indicativo, do verbo ter, mais a preposição de, ou ainda o que, seguido de um verbo principal no infinitivo. Então, nós temos aí como exemplo, tá? Vou apagar aqui pra gente ver isso com calma. Um quadrinho aí, tá? Na letra B, temos aí como exemplo. Então, o que a gente observa aí, né? Tenho que fazer redação. Esse tenho que fazer, essa expressão aqui, ó, ela dá uma ideia de realização futura, né? Porque eu tenho o verbo ter, que está no presente, exatamente como está dizendo aí, presente, mas o que? Mas o verbo aí, o fazer, no infinitivo, tá? É uma outra possibilidade de uso do futuro do presente, tá? A gente usa isso aqui muito também na coloquialidade. Eu tenho que fazer redação, né? Eu tenho que fazer a comida. Caramba, eu tenho que viajar amanhã para resolver um assunto. A gente usa muito isso na oralidade, tá? Ainda no futuro do presente, letra C, ainda no quadrinho da observação, mesmo quadrinho. Para indicar desejo de realizar algo futuro, podemos usar o presente do indicativo do verbo haver, mais a preposição de, seguido de verbo principal no infinitivo. Aí temos como exemplo, eu hei de conseguir.
a frase toda, né? Hei de conseguir minha vaga na universidade este ano. Então, quando a gente tem hei de conseguir, observem, né? Esse hei, que ele tá conjugado, tá? De acordo com a pessoa, quem hei, eu hei. Sujeito oculto, desinicial, elíptico, subtendido, implícito, né? Vocês já sabem disso. Hei de conseguir minha vaga na universidade este ano. Eu já consegui? Não, é uma ação futura, tá? Mas é uma ação futura que o quê? Que expressa aí o quê? Um desejo. Então, quando isso ocorre, eu posso usar sim o verbo haver. O verbo haver. Mais a preposição de, mais o verbo, tá? O verbo principal também no infinitivo. Isso aqui você já não percebe tanto na coloquialidade, as pessoas já não são de falar assim, né? Posso usar na escrita? Isso é muito mais perceptível, tá? Na escrita, tudo bem? Então, nós temos aí uma outra forma de usar o futuro do presente que somando, tá? No quadrinho temos 3 formas aí. Algumas mais na coloquialidade, outras considerando aí, tá? O uso aí de forma escrita. Tudo bem até aí? Além disso, isso tudo dentro da questão do futuro do presente, que não está concluído, porque a gente viu o futuro simples, né? As formas de uso. Mas também tem o futuro do presente composto. Eu vou apagar o quadro para a gente ver isso com calma, tá? Observa aqui dentro desse quadrinho, tá? Tanto a letra B como a letra C, eles já trazem uma ideia, né, do composto, tá? Só que um tá mais voltado para a coloquialidade, o outro tá mais usado na escrita, tá? Então, ainda no futuro do presente, só que agora o futuro, tá? Futuro do presente composto. Tudo bem? Temos aí, tá? 2 possibilidades de uso. Um fato futuro que será concluído antes de outro, que é o futuro do futuro. O futuro do presente composto, gente, ele é bem interessante porque ele pode expressar, e é sempre dentro do contexto, sempre, tá? Ele pode expressar tanto uma certeza como uma incerteza, vai depender ali da construção da frase. Então, nós temos aí no futuro do presente, nessa letra A aí, esse exemplo aí, né? Observe. De novo, vou ler a letra A, tá? Um fato futuro que será concluído antes de outro. É o futuro do futuro. Então, na frase, né? Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Observe que a gente tem, né? Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Lembrando, a forma, tá? De uso do composto, do verbo composto, é sempre verbo auxiliar, lembra? Verbo ter ou fazer, aqui é o verbo ter, mais o verbo principal, tudo bem? Na forma de particípio, tá? Agora, o que a gente observa aqui? Quando eu tenho a locução verbal, o composto, terão terminado, o verbo auxiliar é que me dá uma ideia de realização futura. Terão. Aqui é o futuro do presente, aqui, ó. Tá? Aqui, ó, forma nominal, lembra? Então, esse tempo composto aqui, observa como ele é usado, tá? Dentro da frase. Antes de bater o sinal já bateu? Não, vai bater ainda. Então, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Então, olha só, a gente, ó, vou botar aqui uma linha temporal para ficar mais fácil. Estamos aqui no presente agora, neste exato momento. Tá aqui, ó. Tá aqui o futuro.
futuro. Então, vou ler de novo, ó. Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. O sinal já bateu? Terão terminado. Terão, verbo auxiliar que me indica futuro. De uma ação que ainda nem rolou. Não vai rolar ainda, tá? Então, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Então, se a gente está aqui no momento presente, o que a gente observa? Né? Que isso tudo aqui é futuro. Isso tudo aqui é futuro, tá? O que vai rolar primeiro, antes de bater o sinal? Eles vão terminar o teste ou é o contrário? Primeiro eles terminam o teste e bate o sinal depois? Ou bate o sinal e termina o teste depois? Pela lógica, né? Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste, terão terminado antes de bater o sinal. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa, tá, que essa locução verbal aqui empregada, tá, esse tempo composto, ele me dá uma ideia, tá, de um futuro que vai ser realizado em relação a um outro futuro. Então, a gente tá aqui. Se eles, né, vão terminar o teste antes de bater o sinal, então essa ação aqui acontece primeiro e essa aqui acontece depois. Mas essa ação está rolando agora, jovens? Não, ela ainda vai rolar. Então, a gente tem aí um futuro do presente, vai ainda rolar, apresentado, tá, de forma composta, e que está apresentado dessa forma em comparação a uma outra ação futura. Tudo bem? Mas é uma outra ação futura que vai acontecer depois dessa. Isso tudo está no futuro. Deu para entender? Então, observem, né, que o futuro do presente composto pode ser usado, tá, para apresentar essa lógica aí de uso, ou ainda a letra B, tá? Uma dúvida quanto a ações passadas. Onde eu teria deixado meu celular? Deu para entender a letra A? Vou para a letra B, eu vou apagar o quadro, tá? Então, ó, para expressar uma dúvida quanto a ações passadas. Então, ó. Professora, teria, é meio louco isso, né? Porque não me dá a ideia de futuro do presente. Não deveria ser onde eu, né? Onde eu terei deixado, pela lógica, né? Terei deixado não. Onde eu terá, sei lá, futuro do presente, a ação que ainda vai rolar. Mas observem, gente. A lógica dessa frase aqui, ó, ela não dá uma certeza. Olha o contexto. Onde eu teria deixado meu celular. Não me dá uma certeza. Eu estou empregando o futuro do presente dentro de uma lógica de incerteza. Tudo bem? Então, a letra A que nós lemos agora, né, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. É uma certeza. Mesmo sendo o futuro do presente, jovens, aqui nesse contexto de uso, eu não tenho certeza onde eu deixei o celular. Por isso que eu coloquei onde eu teria deixado. Onde eu teria deixado meu celular. Ele é empregado dessa forma porque ele está apresentando aí uma ideia de incerteza. Ainda dentro da lógica do composto, nós temos verbo auxiliar, verbo ter. O verbo ter é muito empregado. Eu vejo que ele é mais empregado até do que o verbo haver, tá? Mas isso é um mero detalhe. Mas o verbo principal do particípio. Tudo bem? Continuando. Então, a gente visualizou agora o futuro do presente, tá? Agora vamos ver ainda agora o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, tá? Assim como o futuro do presente, ele se apresenta de forma simples e composta,
o futuro do pretérito também se apresenta de forma simples e composta, tá? Então, nós temos aí, futuro do pretérito simples. Indica fatos posteriores, ou seja, depois. Fatos posteriores ao momento em que se fala. Então, no momento que se fala, o futuro do pretérito vai ser usado em relação a um fato posterior. Então, como exemplo, né? Receber a notícia da minha aprovação me faria feliz. Eu vou botar essa frase no quadro pra gente ver isso com calma. Enquanto eu tô apagando aqui o quadro, bebe mais água por causa do coronavírus, tá? Olha, pretérito. Futuro do pretérito. Então, nós temos aí como exemplo... Então, o que a gente tem aí, jovens? A gente tem receber a notícia da minha aprovação me faria feliz. Então, a pessoa fala, receber a notícia da minha aprovação me faria. Observe que esse verbo, futuro do pretérito, ele é um futuro após essa fala aqui, ó. Então, jovens, observem. Receber a notícia da minha aprovação me faria. O futuro do pretérito é bem interessante, porque as pessoas me perguntam muito assim, professora, futuro do pretérito, eu sei que vai rolar. Né? Pô, mas por que a gente usa futuro do pretérito? É um futuro, meio que buga a cabeça da gente, né? Pô, é futuro? Por que é futuro do pretérito, então não vai rolar mais? Calma lá, vai devagar. Ele vai rolar, mas ele depende sempre de uma circunstância. Por isso que é futuro do pretérito. Vai rolar, mas depende disso. Vai acontecer, mas depende de outra coisa. Pode, né? Vai conseguir, mas aí depende de outra coisa. Então, quando a gente tem receber a notícia da minha aprovação me faria feliz, eu vou ficar feliz. Isso é fato. Mas por que eu usei futuro do pretérito? Porque para eu ter certeza disso aqui, isso aqui tem que rolar primeiro. Então, o futuro do pretérito, jovens, ele sempre é empregado numa ação futura, sim, mas é uma ação que, para acontecer, ela depende de outra circunstância, tá? Então, eu vou ficar feliz. Vai me fazer feliz. Mas qual é a certeza que eu tenho que eu vou ficar feliz? Quando eu receber a notícia da minha aprovação, tá? Então, essa é uma forma de uso, tá? Do pretérito simples, ok? Quando que eu uso também o futuro do pretérito simples? Tá? Incerteza sobre fatos passados. Então, nós temos aí, quem seria aquele menino que olhou pra mim a noite toda? Quem seria? Eu vou até botar a frase aqui. Que o futuro do pretérito buga um pouco a cabeça da gente, mas fica tranquilo que você não está sozinho nessa. Não é pra decorar verbo, não é pra conjugar verbo, decorar nada não. É pra você entender a lógica de uso, tá? Então, eu vou apagar aqui, tá bom? Então, ó, tá escrito aí, quem seria aquele menino que olhou pra mim a noite toda, né? Quando a gente tem aqui, tá, o seria... Dentro da lógica de uso, eu sei quem foi o menino que ficou olhando pra mim a noite toda? Não. Então, o futuro, tá? Esse futuro aí do pretérito, ele tá sendo empregado aí, tá? Porque mesmo que seja um fato passado, tá? Eu sei quem foi o menino? Não. Quando eu digo, em vez de eu ter dito, né, quem será, não tem lógica. Porque eu sei quem foi o menino? Não, se eu soubesse quem foi o menino, a gente não estaria perguntando. Quem seria aquele menino
que estava me olhando a noite toda. Como eu não tenho certeza quem é o jovem, então eu emprego aqui, ó, o futuro, tá, do pretérito dentro de uma lógica de incerteza. Mesmo no fato passado, não tem problema nenhum. Por quê? Porque dentro da lógica, né, de uso aqui, como eu estava estabelecendo uma incerteza, essa incerteza vale até mesmo para o fato passado, tá? Também, o futuro do pretérito, tá? Simples. Ele pode expressar um desejo, tá? Lembra que é sempre aquela ideia de incerteza, tá? Eu gostaria de falar com você em particular. Isso aqui também é empregado muito dentro daquela ideia da lógica de intimidade, né? Você tem intimidade com alguém? Não, eu não tenho intimidade com a pessoa que eu vou conversar. Então, você não vai usar de forma imperativa com a pessoa. Dentro de uma lógica de intimidade, se você não tem muita intimidade com ela, você pode usar o futuro do pretérito, tá? Eu gostaria de falar com você em particular. Tudo bem? Ou ainda, outra lógica de uso do futuro do pretérito. Fato que provavelmente não se realizará, condicionada a um fato que não se realizou. Então, eu vou até escrever isso aqui no quadro, porque esse aí, ele é o mais cascudinho. Mas é tranquilo quando você entende a lógica da frase, tá? Então, de novo, ó, na letra D, fato que provavelmente não se realizará, condicionado, bota purpurina nisso aí, circula isso aí, condicionado a um fato que não se realizou. Então, olha só, amigos, se jogasse na loteria, teria chance de ficar rico. Então, olha só, é um fato que provavelmente não vai se realizar, condicionado a um fato que não se realizou, né? Se, olha só, esse condicionado que está escrito aí é dentro da ideia de condição mesmo. Condição. Ou ainda dentro da lógica de possibilidade, jovens. Tudo bem? Se jogasse na loteria, teria a chance de ficar rico. A gente observa que esse teria aqui é uma possibilidade, sim. Mas é uma possibilidade muito remota de acontecer no futuro. Por que é uma possibilidade muito remota? Porque essa possibilidade aqui futura, ela é remota porque ela depende de uma condição. Se isso aqui não rolar, isso aqui não vai rolar não. Entendeu? Então primeiro tem que rolar o quê? Se você jogasse na loteria, você teria chance de ficar rico. Observem, né, que nós temos aqui duas ações diferentes. Mas uma, como está trazendo uma ideia de possibilidade, ela não está dando certeza de nada. Então, de acordo com isso aqui, as chances de eu ficar rico são muito remotas, né? A possibilidade, assim, muito, não sei nem se vai rolar, pode até não rolar. Por que pode não rolar? Porque isso aqui tem que acontecer de acordo com aquilo ali, tá? Se eu jogo, eu tenho possibilidade e chance de ficar rico. Mas se eu não jogo, como é que eu vou saber? Tudo bem? Então essas são as formas de uso aí, tá? Do futuro do pretérito simples, tá? Percebam que é simples porque ele utiliza apenas um verbo. Não se esqueçam disso, tá? Embaixo temos aí um quadrinho bem pequenininho. Fica a dica. O futuro do pretérito simples pode ser substituído, pode, não é obrigatório, tá? Pode ser substituído pelo pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito, lembra? É aquela ação que está concluída no passado, mas que ainda não está finalizada, lembra? Então, pode ser substituído pelo pretérito imperfeito do indicativo nas afirmações condicionadas. O que são afirmações condicionadas? São aquelas que me trazem exatamente condição e possibilidade. Tá? Então, eu posso escrever, sem sua ajuda, eu estaria falido, estaria, futuro do pretérito, como está aí na nossa, né, apostila. Mas, como é uma condição, né, eu posso, em vez de escrever estaria falido, eu também posso escrever
Sem sua ajuda, eu estava falido. Então, esse pretérito imperfeito é indicativo, estava, tá no lugar do estaria, porque esta oração estaria falido, vai ser realizada, é muito remoto, dentro de uma lógica de condição, né? Qual é a condição? Sem sua ajuda, sem sua ajuda eu estaria falido. Como é uma ideia de condição, então, sem sua ajuda eu estava falido. Tudo bem? É só um mecanismo aí de substituição, dependendo da circunstância, né? Se trouxer uma ideia de condição, você pode empregar o imperfeito no lugar do futuro do pretérito, tá? Até aí, tudo bem? Temos agora o futuro ainda, estamos no futuro do indicativo, mas agora é futuro do indicativo, futuro do pretérito composto. Composto, lembrando que é formado por dois verbos, né? Então, vou apagar. Temos aí agora o futuro do pretérito composto, tá? Ele pode indicar, nós temos letra A, letra B e letra C, apenas 3 possibilidades, tá? Indicar fato que teria acontecido no passado mediante certa condição. Se minha avó estivesse viva, teria se orgulhado das minhas conquistas. Vou botar essa frase da letra A no futuro do pretérito composto, tá? Então, olha aqui. Bebe água aí, bebe água aí. Aí tá a voz, né? Tá um errinho aí, é a avó, tá? Então, olha só. Esse futuro do pretérito composto, ele é muito utilizado, gente, na seguinte circunstância. Eu até anotei aqui, quem quiser anotar aí, ó. O futuro do pretérito composto, ele indica, de uma forma geral, tá? Acontecimentos que poderiam ter sido realizados no passado, mas que não se concretizaram. Ok? Por isso que ele dá essa ideia, né, de que assim, podia rolar, mas não rolou, né? E não rolou devido a alguma circunstância. Então, quando nós temos aí, né, na letra A, se minha avó estivesse viva, teria se orgulhado das minhas conquistas. Então, observem, né? É um fato que teria acontecido no passado mediante certa condição. Então, se minha avó estivesse viva, só pela lógica de uso, você já observa que a vovó não está viva. Morreu, né? Então, se minha avó estivesse viva, se ela estivesse viva, teria se orgulhado das minhas conquistas. Aqui é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade, né? Aqui é uma possibilidade de realização. É uma possibilidade de realização. Mas essa possibilidade de realização, ela só aconteceria, tá, no passado, se ela estivesse viva. Ela tá viva? Não. Então não rola. Então, a gente observa, né, sempre dentro dessa lógica de uma condição, tá? Aqui no caso, o futuro do pretérito, ele funciona porque seria possível, é um futuro do passado. No Buda, não. Por que é futuro do passado? Porque é um passado que indica avó. Aqui a gente está no presente. Isso aqui é passado. Tudo bem? Se minha avó estivesse viva, aqui a gente no passado, a vovó morreu. Vovó morreu, tá morta, mortinha, tá? Mas ela estava viva antes. Se ela estivesse viva, ela estando viva, ela teria orgulho. Deu para entender? Ela teria orgulho de mim.
Então, se ela estivesse viva no passado, esse ato de estar orgulhosa, né, de mim, rolaria, iria acontecer, tá? Mas como não acontece, aliás, não aconteceu, né, na verdade, eu não tenho possibilidade disso acontecer, porque ela já morreu, então essa possibilidade de realização, ó, não ocorre, porque ela está empregada dentro de uma ideia de condição, tá? Deu para entender? Eu vou explicar de novo. O futuro do pretérito, ele pode apresentar possibilidades de passado remoto, mas é muito remoto, porque mesmo estando, né, trazendo uma possibilidade uma possibilidade no passado, dependia de uma outra circunstância para que aconteça. Então, aqui nessa frase, se minha avó estivesse viva, teria se orgulhado das minhas conquistas, ela teria se orgulhado. Ela não vai se orgulhar. E ela não vai se orgulhar mesmo, porque ela já não está mais viva, tá? Agora ela está morta. Mas se ela estivesse viva, ela teria se orgulhado das minhas conquistas. Então, observe. Olha que coisa interessante, né? Porque se ela estivesse viva hoje, eu tenho certeza que ela teria orgulho. Olha o que eu falei, teria orgulho. Por que eu estou usando teria orgulho? Porque é uma possibilidade de algo futuro, mas que só aconteceria se ela estivesse viva. Como ela está morta, deu para entender a lógica? Tá? Então essa é a letra A. A letra B, ainda no futuro do pretérito composto, tá? Sim, futuro do pretérito composto, ó. Auxiliar, tá? Mas o principal. Letra B, possibilidade de um fato passado. Possivelmente teria feito tudo de novo. Não me arrependo de nada. Vou apagar o quadro para vocês verem isso com calma. Bebe água aí. Então, nós temos aí na letra B. Então, olha só, dá uma pausa aí, vai no banheiro, vai beber uma água. Eu volto na letra B do futuro do pretérito composto, tá? Eu vou beber água também. Beijo.